Bom, pessoal, vamos lá. Vou explicar a resolução desse exercício aqui. A grande dificuldade dele é entender, né, o enunciado, que é muito grande. O mais importante é essa parte aqui, ó. Uma posição será invadida pela lava se seu valor for menor ou igual à força da erupção. Mas não basta ser apenas menor ou igual à força da erupção. Tem essas outras duas condições aqui, ó. Então, ela tem que ser menor ou igual à força da erupção e for a posição inicial, ou seja, linha zero, coluna zero. Se ela não for posição inicial, então ela tem que ser menor ou igual à força da erupção e estiver adjacente, ortogonalmente, ou seja, abaixo, acima, à esquerda ou à direita, a uma posição invadida. Tranquilo? Então, vou mostrar o exercício lá, como que faz isso daí. Pessoal, qual que é a ideia aí, ó? Vou dividir em partes. Aqui é a leitura da quantidade de colunas, né? Que é a matriz quadrada, e depois da força da erupção, né? Da lava, né? E aqui eu criei a matriz do tipo int. Por que que eu fiz o tipo int? Ao invés de eu colocar asterisco na matriz, eu vou colocar o valor -1. Para ficar mais fácil a manipulação, trabalhar apenas com valores inteiros. -1 seria o asterisco, sem problemas nenhum. Aqui eu tenho que ler a matriz, tá bom? Então eu li a matriz, considerei ela do tipo inteiro. E aqui eu não posso fazer processamento ainda. Que processamento? Verificar se eu vou trocar aquele valor daquela posição da matriz para -1 ou não. Eu tenho que ler ela toda para depois fazer isso, tá bom? Então eu estou aqui agora nesse laço. Não vou explicar essa parte aqui, ó. Vou explicar essa parte depois. Vou direto para o for. Fiz dois for, um para a linha, outro para a coluna. Aqui a primeira verificação que eu faço é o seguinte: bom, eu só vou poder trocar, ter a possibilidade de trocar o valor da matriz, né, pelo valor -1, se for menor ou igual à força. Então, o primeiro if que eu faço é esse, se é menor ou igual à força. Dentro desse if eu tenho um if menor e um else gigantesco. Esse if menor é o tranquilo, ó. Se L for igual a zero e C for igual a zero, que é aquela primeira condição lá. Vamos voltar ao enunciado. Olha lá. Então, se a posição for menor ou igual à força da opção e for a posição inicial, já pode trocar o valor. Tá bom? Esse é o caso mais simples. Então, é menor que a força e é a posição inicial, ou seja, linha igual a zero e coluna igual a zero. Então, já troca o valor para -1. Se não, ou seja, se não é a posição inicial, aí eu tenho que fazer outras verificações, tá bom? Eu sei que é menor ou igual à força, que eu estou aqui dentro desse if, eu estou aqui dentro. Mas eu tenho que verificar se ortogonalmente tem alguma posição adjacente que já foi invadida pela lava, tá bom? Vamos ao enunciado novamente. Então, já é menor ou igual à força da erupção e estiver adjacente ortogonalmente, abaixo, acima, à esquerda ou à direita, a uma posição invadida. Então vamos pegar um número aqui, ó, essa posição 5. Eu tenho que verificar se essa daqui foi invadida, ou se essa daqui, ou se essa daqui, ou se essa daqui. Ou seja, se eu estou na posição LC, eu tenho que verificar a posição L-1C, tá bom? L mais um C, L C menos um, que eu estou andando a coluna para a esquerda, e L C mais um, que eu estou andando uma coluna para a direita. Então são quatro condições que tem que testar. Para cima, né? Para baixo, para a esquerda e para a direita. E é isso que eu faço. Bom, para cima, que é o número de linhas L menos um, né? Aí depois para a esquerda, tá bom? Depois para baixo e depois para a direita. Então são essas quatro condições. Só que não basta apenas eu fazer isso, eu tenho que verificar também se o L é maior que zero. Como assim o L é maior que zero?
Imagina se o L é igual a zero aqui. Zero menos um vai dar posição menos um. Então não tem como verificar. Tá bom? Então essas primeiras condições aqui, ó, essa L maior que zero, C maior que zero, L mais um menor que o número de linhas e C mais um menor que o número de colunas, é para verificar se você não ultrapassa as bordas da matriz, né? Por exemplo, se eu tenho essa posição aqui, não tem como eu verificar o valor que está aqui em cima, não tem valor aqui em cima. Mesma coisa se eu estou nessa primeira coluna, não tem como verificar o valor da esquerda. Mesma coisa se eu estou nessa linha, eu não consigo verificar a linha de baixo. E mesma coisa se eu estou nessa coluna aqui, ó, eu não consigo verificar o valor daqui. Ou se eu estou nessa coluna, última coluna, eu consigo verificar coluna mais um. Não existe esse valor. Então, por isso eu tenho que fazer essas pequenas verificações que estão no código. Tá bom? Essa daqui e essa daqui. Perfeito? Tá bom. Então, fiz essas verificações. Se deu certo, ou seja, se eu tenho alguma posição adjacente que já foi invadido, então a posição atual ela vai ser invadida também. Tá bom? Então, o else funciona assim. E aqui embaixo eu tenho dois for para imprimir a matriz final, a matriz saída. Uma explicação que cabe é a seguinte. Vamos lá no enunciado novamente. Pessoal, eu estou indo linha por linha, né? Então, vamos lá. Linha por linha, fui. Cheguei aqui, ó. Se eu mudo esse valor aqui, ó, para invadido, eu tenho que olhar as posições de cima tudo novamente. Tá bom? Por quê? Porque eu estava nessa posição aqui, ó, isso daqui não estava invadido ainda, tá bom? Então, como não estava invadido isso daqui ainda, poderia ser que isso aqui não fosse invadido também. Então, qual que é a ideia? Sempre que eu tenho uma modificação, ou seja, alguma posição é invadida, eu tenho que fazer o processo de novo de verificar lá do início se aquela mudança lá no final, por exemplo, vai ter impacto em posições que serão invadidas aqui em cima. E aí, ao final do código, que é a parte mais difícil de fazer do código. Só um minuto. Que é o que eu classifiquei aqui como mudança. O que é esse mudança aqui? Vamos lá. Criei uma variável inteira, mudança com valor igual a 1. Isso antes de fazer qualquer modificação na matriz, tá bom? E fiz um laço, enquanto mudança for maior que zero. Dentro desse laço você tem mudança igual a zero. O que vai acontecer? Aqui começa a verificação, olha, tá bom? Até aqui essa verificação. Assim que eu tiver uma mudança, né, ou seja, uma posição que foi invadida, eu incremento mudança. Então, se a mudança começou em zero, se teve alguma modificação, alguma posição da matriz foi invadida, mudança passa a ser 1. E aí, quando eu vou lá em cima, ó, enquanto mudança for maior que zero, como mudança passou a ser 1 ou mais do que 1, eu vou entrar nesse laço de novo e começar a varrer a matriz lá do começo. Tá bom? E assim por diante. Quando então que eu encerro o algoritmo? Eu vou encerrar o algoritmo quando eu percorrer a matriz toda, linhas e colunas totalmente, e eu não tiver mudança. Se eu não tiver mudança, a mudança vai permanecer em zero. Como zero não é maior do que zero, eu saio do laço. Perfeito? Então a ideia do exercício é essa. É um pouco complexo aí, mas espero que gostem da resolução.